Eu tenho certeza que você já ouviu falar que o melhor investimento que você pode fazer são imóveis e que ao receber aluguel de forma mensal, você está garantido uma aposentadoria de forma tranquila. Acontece que existe um fundo de investimento imobiliário listado na Bolsa de Valores que também te permite receber aluguel de forma mensal e que você também estaria investindo em imóveis físicos. E o melhor de tudo, você passa a não ter dor de cabeça ao lidar diretamente com inquilinos. Mas afinal, o que são fundos de investimentos imobiliários? Os fundos de investimentos imobiliários, chamados também de FIIs, são imóveis físicos listados na Bolsa de Valores e que você pode comprar parte desses imóveis. Imagina um imóvel físico sendo dividido em várias partes e que você, ao comprá-la, uma dessas partes, junto com vários outros acionistas, você passa a ter direito no recebimento de aluguéis, na mesma proporção do número de partes que você comprou. Essas partes, elas são chamadas de cotas, e essas cotas já te permitem recebimento de provimento no final do mês. Mas você deve estar se perguntando, eu preciso ter muita grana para investir nessas cotas? A resposta é não. Com baixo investimento, você já consegue ter o recebimento desses aluguéis de forma mensal. Existem vários tipos de fundos de investimentos imobiliários, como, por exemplo, shopping center, fundos de investimentos residenciais, lajes corporativas, escritórios, logísticas, dentre outros. Para que você faça a aquisição dessas cotas, é necessário que você tenha conta em uma corretora. Eu, por exemplo, eu uso a Rico. Então, pessoal, eu estou aqui na home broker da Rico, a qual eu uso para fazer meus investimentos. Você também pode fazer os seus investimentos na corretora a qual você possui conta. Mas eu vou mostrar aqui como exemplo, pois é onde eu tenho conta, tá? Então, aqui na Rico, se eu quiser investir em um fundo de investimento imobiliário, basta eu procurar esse ativo. Então, eu vou clicar aqui. Por exemplo, se eu quiser procurar a Capitania Securities, a qual eu invisto, digito o ticker dela, que é a CPTS11, vejo a cotação a qual ela foi negociada, clico 2 vezes, insira a quantidade de ativo ou a quantidade de cota a qual eu quero estar comprando. Então, por exemplo, ela foi negociada a 7,86. Se eu quiser comprar 10 cotas dela, eu vou pagar R$ 78,60. Basta eu clicar em comprar, digitar minha assinatura eletrônica e imediatamente a ordem de compra será efetuada pela corretora. Caso eu queira um outro ativo, clico aqui. Vamos supor um fundo de logística, a qual eu também invisto, HGLG11. Então, você clica nesse ativo, digita a quantidade de cota que você deseja adquirir. Ela foi negociada a um preço de R$ 158. Se eu quiser adquirir 50 cotas dela, eu tenho que ter esse investimento aqui. Clico em comprar, digito a assinatura eletrônica e imediatamente a corretora enviará a ordem para a B3. Tá, beleza. Mas como que eu faço para fazer a aquisição dessas cotas, sendo que eu nem conheço o ativo? Como é que eu faço para obter informações desses ativos? Então, para isso, para você obter as informações desses ativos, vocês podem utilizar algum site disponível de forma gratuitamente. Então, eu vou mostrar como exemplo aqui o Fundos Explorer. Tá, beleza, pessoal. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link desse site, tá, para vocês buscarem sobre o ativo relacionado ao fundo de investimento imobiliário. Então, para você buscar informações, basta clicar aqui em pesquisar. Vamos supor que eu queira saber sobre HGLG11, que foi um dos ativos que eu busquei lá na minha corretora. Aí basta você digitar HGLG11 e ir em pesquisar. Então, o site ele vai listar esse fundo. Então, na verdade, ele é um fundo de imóveis industriais e logística. Basta você clicar nele. E olha só que interessante. Aqui ele mostra qual é a liquidez média diária que ocorre as operações no dia a dia, qual é o último rendimento que esse fundo pagou, qual é o dividend yield,
ou seja, qual é o pagamento, a média de pagamento que esse fundo pagou nos últimos 12 meses, qual é o patrimônio líquido desse fundo de investimento, qual é o valor de uma cota, 157,9. E aqui está o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, está 1, né? Na verdade, ele está com o mesmo valor da abertura quando ela foi listada na Bolsa de Valores. Então, mais aqui embaixo, você consegue encontrar a evolução desse fundo, o pagamento desse fundo. Então, aqui está listado desde março de 2024, ela vem pagando de forma constante no valor de R$ 1,10, mês a mês, tá? E você tem acesso também a alguns gráficos bem úteis. Então, por exemplo, lá em dezembro de 2015, o valor de uma cota desse fundo de investimento imobiliário era de R$ 104. E ao longo dos anos, essa cota ela foi crescente, até chegar nos 157,90 centavos de hoje. Outras informações que você consegue ter aqui nesse site está relacionado à vacância física, ou seja, o quanto que esse imóvel está desocupado em relação à sua área bruta, e a vacância financeira. Aqui também mostra em azul a ocupação física e a ocupação financeira. Então, percebe-se que a vacância física desse imóvel, aqui em fevereiro de 2021, estava em torno de 15%. Quando chegou em abril de 2021, caiu para 7,78% e se manteve até janeiro de 2022. Este é um índice excelente, uma vez que eu recomendo que fique abaixo dos 10% a vacância. Aqui existem alguns documentos relacionados a assembleias, aos fatos relevantes, aos informes periódicos da empresa, né, o informe periódico desse fundo de investimento imobiliário. Então, basta você clicar e acessar cada um desses relatórios para você estar sabendo um pouco mais sobre esse fundo. Eu gosto muito da área bruta local por estado. Geralmente, eu invisto em fundos de investimentos imobiliários que possuam pelo menos 5 ativos. Aqui o HGLG11, que é o exemplo desse vídeo, ele está distribuído em 7 estados e tem 30 ativos. Então, se você verificar aqui mais embaixo, você tem a relação de todos os seus clientes, bem como a área bruta a qual está sendo locada. Aqui tem algumas informações básicas sobre o fundo, o tipo de gestão é um tipo de gestão ativa, o segmento dela é logística, já foram emitidas 33.787.575 cotas e o número de cotistas atualmente está em 486 mil. Então lembra quando eu falei que basta a gente pegar um imóvel físico e dividir em várias partes, junto com essa parte você pode adquirir essas partes por meio de cotas junto com vários outros acionistas. Então está aqui, o HGLG, ele possui atualmente 486 mil cotistas. Então beleza, pessoal, se você acha que esse vídeo ele é importante, que ele está te contribuindo de alguma forma para você começar no mundo de investimentos e finanças, então curta, compartilhe, ative as notificações para que assim o YouTube possa entender a importância desse vídeo. Tá, beleza, mas o que mais eu preciso saber sobre os fundos de investimentos imobiliários? Você precisa saber quais são os segmentos em que ele atua. Então, existem os fundos de tijolos, como, por exemplo, os galpões logísticos, os de construções de prédios, os residenciais, os escritórios, laje corporativa. Existe também o fundo de fundos, ou seja, quando você compra um fundo de fundo, na verdade, você acaba por adquirir cotas de outros fundos de investimentos imobiliários. Existem também os fundos de papéis. Os fundos de papéis, eles emitem títulos atrelados ao mercado imobiliário, como, por exemplo, as letras de créditos imobiliários e os certificados recebíveis imobiliários. As letras de crédito imobiliário, na verdade, é um tipo de investimento em renda fixa, com o objetivo de captar recursos para o financiamento do setor imobiliário. Ao investir em uma letra de crédito imobiliário, na verdade, você empresta dinheiro para uma instituição em troca de uma remuneração. A rentabilidade costuma ser atrelada a indicadores como o Certificado de Depósito Interbancário, ou CDI.
ou também é atrelado ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Já os certificados recebíveis imobiliários são títulos emitidos por instituições que não pertencem ao setor financeiro para financiar a expansão do ramo imobiliário. Ou seja, o pagamento ele é recebido por meio dos juros emitidos por esses títulos e pode ter valorização ao longo do tempo na sua carteira. Um outro tipo de fundo que você deve conhecer é o fundo híbrido. Na verdade, o fundo híbrido ele investe desde os LCI até imóveis físicos. Isso garante uma boa diversificação da carteira. E existe também os fundos de desenvolvimento, onde na verdade você financia a construção do imóvel de uma infraestrutura e tem direito à participação tanto na venda como também no recebimento dos aluguéis. Vale lembrar que você, dono de um imóvel, ao receber os aluguéis, você deve fazer a declaração do imposto de renda. Já os FIIs, ele é isento do imposto de renda, exceto que, quando você vender as cotas dos seus fundos de investimentos imobiliários e obter lucro, você deve emitir o DARF para o pagamento do imposto de renda correspondente até 20%. Mas, quais as vantagens de estar investindo nos FIIs? Eu vou listar 3 vantagens. A primeira delas, e uma das mais importantes, é que ao invés de você levar mês ou até ano para pagar um imóvel e depois correr o risco de ficar uma parte sem inquilino, ou seja, correr o risco de ficar temporariamente sem receber os aluguéis, ao investir em fundos de investimentos imobiliários, você consegue comprar da sua corretora através de um único clique e assim garantir o direito de recebimento de aluguel. A segunda vantagem que eu apresentei é que você pode estudar sobre o ativo antes de fazer a sua aquisição. Então, basta vocês irem, por exemplo, naquele site que eu apresentei para vocês escolham um ativo, escolham um fundo de investimento imobiliário e você consegue saber se ele tem pelo menos 5 ativos investidos e se ele está em uma região bem localizada. A terceira vantagem que eu vejo no investimento de FIIs é que, mesmo se existir inquilinos que deixaram de pagar aluguéis, você paga um percentual para uma gestora, né, porque todo FIIs ele é administrado por uma gestão de entre 1 a 2%, para que ele faça o papel de cobrança desses inquilinos. E geralmente os fundos de investimentos imobiliários eles têm os riscos diluídos. Isso significa o quê? Que mesmo que aquele inquilino deixou de pagar aquele aluguel, ele pode continuar, o fundo de investimento imobiliário pode continuar a distribuir o mesmo valor do dividendo mensal. Aqui eu vou listar mais uma vantagem em investir em FIIs. Enquanto que em imóveis físicos, você paga uma porcentagem para a administração dos inquilinos, geralmente gira em torno de 8% a 10%. Nos fundos de investimentos imobiliários, essa taxa ela corresponde a 1% ou até 2%. Por fim, apresento essa tabela comparativa entre FIIs e imóvel físico. Enquanto que os fundos de investimento imobiliário apresentam uma alta liquidez, no imóvel físico isso já não é possível. Os FIIs, você não declara o imposto de renda, exceto quando você vende a cota e obtém lucro disso. Já no imóvel físico, você tem que fazer a declaração do imposto de renda. A compra do ativo, ele é sem burocracia para os FIIs. Já para os imóveis físicos, ele apresenta burocracia. Outra vantagem consiste em que os FIIs eles têm uma alta diversificação de inquilino, já o imóvel físico não, você fica atrelada a um único tipo de inquilino. Enquanto os fundos de investimentos imobiliários você necessita de um baixo capital para investir e passar a ter direito no recebimento dos aluguéis, os imóveis físicos você precisa ter um alto investimento, além de pagar todas as taxas de regularização para só depois conseguir ter o aluguel desse teu imóvel. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você acha que entregou um valor para você começar a investir, começar a entrar no mundo das finanças, deixe seu like, curta, compartilhe e vejo vocês até a próxima.